Livro de João, capítulo 4. A mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez a Galiléia. E era-se necessário passar por Samaria. Foi, pois, à cidade de Samaria, chamar-se Car, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: Vai chamar o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou porque falava com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Obrigada, Senhor, por cada revelação dessa parte, Senhor, do livro de João. Aqui o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor Jesus, ele foi para até Samaria para revelar algo extraordinário sobre aquela mulher, sobre a vida dela. E eu sei que o Senhor também tem revelado grandes coisas sobre as nossas vidas, né? No versículo 4, o Senhor fala aqui: E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E eles estavam ali à fonte de Jacó. Eu gostaria que você prestasse muita atenção sobre essa fonte de Jacó. Essa fonte, ela é descrita, né? É falada novamente dela, sobre ela, no livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 18. E fala assim:
E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha a Padã-arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou parte do campo em que lhe estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Olha que lindo saber que Jesus, ele foi lá naquela terra aonde foi declarada que seria de Jesus, que seria a terra de Deus, que seria Israel e que tinha sido ali levantado um altar. E essa passagem ela é tão linda e tão maravilhosa porque nos mostra a necessidade de voltarmos à nossa origem, de voltarmos aonde realmente precisar ser feito um conserto. Por que o Senhor me deu esse discernimento hoje? Por que voltar a se fazer um conserto? Aqui o Senhor fala assim, ó. Jesus respondeu: se tu conheces o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria a água viva. Olha a diferença do posicionamento de Jesus sobre essa terra. E o que aconteceu no livro de Gênesis, no capítulo 34, que logo em seguida aconteceu de a filha, né, de Jacó ter sido contaminada, né? E eu vou ler um trechinho aqui do versículo. No versículo 13 do livro de Gênesis 34. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram por quanto havia contaminado a Diná, sua irmã. E disseram-lhe: não podemos fazer isso. Que dissemos a nossa irmã, a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Ah, Senhor, quanta revelação! E aqui, no livro de João, o Senhor encontra uma mulher que tinha sido desonrada de alguma maneira e caiu no pecado, no adultério. Ela tinha tido vários homens na vida dela, várias situações na vida dela. E o Senhor fala aqui, né? No versículo 16: disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e agora o que tens não é seu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, obrigada por essa revelação. Porque em Gênesis, a família de Diná, ela queria consertar, né? Fazer um conserto naquilo que tinha acontecido com Diná. E eles cometeram tanta crueldade, porque às vezes na nossa vida a gente quer fazer um conserto com o Senhor, a gente quer fazer o que é certo, e nós cometemos tanta crueldade, né? Nós enganamos, nós fazemos rebelião, mas o Senhor aqui mostra que a mulher teve coragem de dizer que ela não tinha marido. Só que ela não esperava que o Senhor soubesse de toda a trajetória da vida dela. E o Senhor sabe, Ele revela tudo que está em oculto. E nessa passagem aqui, Ele fala sobre desapegar. Desapegar para poder receber o sobrenatural do Senhor. E foi isso que essa mulher fez. Ela disse a verdade. Ela desapegou porque ela queria receber a água da fonte, uma água viva. Ela não queria mais ter sede. E hoje, você pode ver que a gente busca por tantas coisas, né? Saciar a nossa sede, saciar as nossas vontades. Mas o Senhor, Ele nos leva a um outro patamar quando nós dissemos a verdade. O Senhor nos leva para um outro patamar. A justiça que foi feita lá em Gênesis foi nesse mesmo lugar, aonde o Senhor encontrou essa mulher. Em Gênesis, a mulher tinha um nome. A mulher, ela foi lembrada em todos. Está escrito o nome dela na Bíblia, Diná.
A mulher de Samaria, ela não teve um nome para ser lembrada, mas o Senhor não esqueceu dela. E por mais que a gente tente e a gente queira justificar como ela fez aqui, ela quis justificar a situação dela. O Senhor mudou a história dela porque ela teve um ato de coragem, de foi falar a verdade. E a palavra do Senhor, ela nos revela que o Espírito Santo, ele revela tudo que está em oculto. E quando ela conseguiu verbalizar o que estava em oculto na vida dela, quando ela falou a verdade, logo em seguida, o Senhor mudou o assunto. Ele não ficou batendo na tecla ali, olha, você é uma prostituta, você teve vários homens e você agiu errado. Ele não bateu na tecla, ele mudou de assunto e ele logo em seguida ele revelou a grandiosidade que estava por trás do Senhor. Então, por trás daquele ato de coragem de falar a verdade, ele logo falou sobre adorar de verdade. Ele falou, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Quer dizer, o Senhor está buscando pessoas verdadeiramente que querem adorar, que querem buscar o Senhor, encontrar o sentido, sentir, tomar água, né? Aquela água viva. E o Senhor declara, né, sobre que quem toma a água viva vai transbordar, vai jorrar dessa mesma água. E ela queria muito mais acabar com toda a sede que ela tinha, da alma, do corpo e do espírito. Ela queria acabar com aquela sede. E ela deu o passo de coragem de contar a verdade. E quando você conta a verdade para o Senhor, Ele muda a sua história. Ai, como é lindo ver isso. Ele já te leva para um outro caminho de alegria. Ele muda toda aquela situação, aquele engano. Ai, como Deus é maravilhoso. Ele mudou a história daquela mulher. Ele não precisou matar e enganar como aconteceu em Gênesis. Ele liberou o perdão sobre aquela mulher e ela viveu o extraordinário do Senhor. Que a gente possa, nessa manhã, entender sobre esse amor que para muitas pessoas, como os discípulos ficaram ali se questionando, né, se maravilhando, nossa, ela está falando com uma mulher, uma samaritana, mas ninguém teve coragem de mudar a história dela, só Jesus. Então, por mais que existem questões, pessoas questionando os seus atos, não se preocupe, porque o Senhor Jesus, Ele muda, e Ele muda porque Ele quer. Ele fala aqui no versículo 23, né? O Pai procura a tais que assim o adorem. Então, se você tem um coração de adorador, eu tenho certeza que essa mulher, ela tinha um coração de adoradora. Ela tinha um coração de adoradora, só que ela estava perdida. E se hoje você está perdida, que você se entregue ao Senhor Jesus, que você adore, que você louve, que você sinta a grandiosidade de falar a verdade, de confessar os seus erros. Ela nos ensina aqui, ó, que até mesmo com todo o achismo dela, com todas as interrogações, porque ela quis mostrar ao Senhor sobre lugar de adoração, ela quis questionar algumas coisas, mas ela se entregou. Mas o ato principal foi falar a verdade. Então, quando a gente fala a verdade para o Senhor muda a nossa história, Ele muda de assunto, Ele nos leva a entender esse amor maravilhoso dEle. E Ele faz com que todas as outras pessoas acreditem em nós.
Se até hoje ninguém acreditou em você, se você não teve uma boa fama, se ninguém viu você com bons olhos, pode ter certeza que a hora que você falar a verdade para Jesus, as escamas dos olhos das outras pessoas vão cair e elas vão ver você com bons olhos. Não importa mais o que você fez, desde que você tenha um coração arrependido. Porque se você tiver esse coração arrependido, o Senhor, Ele vai mudar de assunto, Ele vai te dar novas oportunidades e Ele vai fazer com que as pessoas te olhem com o mesmo olhar dele. Se você traiu, as pessoas não vão olhar o ato de traição, mas vão ver a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Se você enganou, as pessoas não vão te olhar mais com o olhar de engano, né? Aquela lá era enganadora, aquela lá era corrupta, aquela lá era faladeira, aquela lá era mentirosa. Ninguém vai olhar mais assim para você, porque o Senhor vai colocar pessoas certas que vão voltar a acreditar em você, que vão acreditar em você, e isso é maravilhoso. E é com essa certeza de que o Senhor muda de assunto, que Ele muda as histórias e que Ele nos dá uma liberdade. Imagine para essa mulher samaritana que estava naquele poço, naquela hora onde que todo mundo sabia que era um horário em que não podia se misturar essas mulheres com outras mulheres. Imagine depois ela sair correndo, ir para a cidade para falar que ela tinha encontrado o Cristo. E as pessoas foram ter com ele. Você tem noção do poder dessa ação dessa mulher de falar a verdade? Ela mudou a história dela diante de Jesus, mas ela mudou a história dela diante de toda uma cidade. As pessoas estavam lá crendo no que ela estava falando. Eles sabiam que ela estava falando a verdade. E isso é lindo, porque essa é a transformação que o Senhor faz nas nossas vidas. Ele muda o olhar do outro para conosco, desde que a gente mude o nosso olhar para nós mesmos. Eu sou pecadora, eu sou muito pecadora. Eu fiz isso e isso de errado, eu fiz, mas eu quero essa água. Eu quero essa água que vai me nutrir, me saciar, e eu quero transbordar dessa água por onde eu passar. Foi isso que essa mulher fez. Ela primeiro quis algo muito importante, que ela trocou a vida dela por essa água. Ela mudou a história da vida dela. E hoje ela é mencionada o tempo todo, mas ninguém sabe o nome dela. Só fala-se a mulher samaritana, a mulher de Samaria. Porque o Senhor mudou a história. Ele não enganou. Ele mostrou que quando a gente quer justificar, quando a gente quer condenar, quando a gente quer achar culpados, quando a gente quer a nossa autossuficiência, quando a gente não deixa o Senhor agir, a gente paga um preço alto, como aconteceu em Gênesis. Mas se você deixar Deus agir, Jesus agir, você vai ser liberta, você vai ser salva. E essa mulher, mesmo que sem nome, ela se tornou um ícone. Ela é lembrada e todos reconheceram quem ela era em Cristo. Que você também seja essa mulher reconhecida em Cristo Jesus, que você seja essa mulher que é liberta, que é salva e que o Senhor mudou a história. E não se preocupe se outras pessoas estão te questionando, somente siga a Jesus. Lembre-se de onde ele te tirou. Essa mulher, ela viveu isso e ela traz para nós, com a sua história, grandes chaves, o poder de falar a verdade e como Deus muda a história. Que o Senhor mude a sua história nessa manhã, que o Senhor transforme a sua vida e que você viva a graça e a plenitude dele. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
uma fonte, fonte de águas vivas. És o fonte, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a fonte que leva-nos, Senhor, a cura, que leva às grandes salvações. O Senhor é a fonte. Ó, Senhor, da mesma maneira que aquela mulher lá em Samaria desejou essa água, eu desejo agora, Pai. Ó, Senhor, essa água que cura, que lava e que transborda. Ó, Senhor, esse rio de águas vivas é o que eu desejo, Senhor. Obrigada, obrigada. Obrigada porque o Senhor, ó Pai, o Senhor deu seu único filho para me salvar, para me libertar. E Jesus é a fonte dessa água, essa água limpa, essa água que guia, ó Senhor, que me faz caminhar em lugares inimagináveis. E por aonde eu for, essa água está comigo. Obrigada, Senhor, obrigada. Eu não quero mais nada além de Ti, além dessa presença do Senhor, dessa fonte de água viva. Obrigada, Senhor.